E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as crianças que batem nos pais, né? Então muitas vezes as mães chegam pra mim e falam: meu filho bate em mim, no pai dele, bate na babá, bate nos avós, eu não sei mais o que fazer. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque realmente é um assunto muito importante e precisa ser tratado com a gravidade aí da situação. Então eu quero falar pra vocês o que acontece, o que pode estar por trás, como corrigir, quais são as diferenças que a gente deve avaliar nesse comportamento, né? E para que a gente entenda de fato o nosso papel diante dessa situação e como fazer para contornar, para minimizar e até parar realmente esse comportamento que não é para ser jamais aceitável, tá? Então o primeiro ponto que eu queria deixar claro é justamente esse, a gravidade, a seriedade da situação e precisa ser tratada como tal. Então, de forma nenhuma, a gente deve agir diante da situação de uma criança que bate no pai, na avó, na babá, no professor, em todo mundo, como se fosse algo normal, né? Então, às vezes a gente escuta esses absurdos que é normal, é da idade, vai passar, é porque tem uma personalidade forte, então não podemos reprimir. A gente, acreditem, né? A gente escuta esse tipo de coisa. Isso não é verdade, não é por aí. A gente precisa sim agir. Agora, claro, né? Diante da situação que é grave, é séria, no sentido de que tem que ser resolvida, né? De que tem que ser levada em consideração, tem que ser tratada dessa forma. E não de que meu Deus, o meu filho bate, isso é o fim do mundo, ele tem algum problema, tem algo por trás disso muito grave, tenho que ver o que pode... Não é nesse sentido, né? Claro, uma criança e crianças batem, né? Elas não controlam seus impulsos e, claro, umas vão bater mais que as outras. Mas o que não quer dizer, o fato de ser um comportamento normal em algumas crianças, porque nem são todas que vão ter isso, que a gente não deve agir, deve esperar passar, né? Aí sim está o erro ao lidar com esse tipo de comportamento. Então o primeiro ponto é sim uma situação para ser considerada séria e tratada dessa forma pelos pais, tá? No sentido de que não dá para deixar passar, ok? E um segundo ponto, né, que já é um pouco do que eu comecei a falar, a gente precisa levar em consideração a idade da criança, né? É sempre importante a gente entender em que contexto está a criança, em que fase do seu desenvolvimento ela tá, para a gente poder lidar com ela da melhor forma, né? Afinal, eu não posso dizer que é a mesma coisa uma criança de 1 ano que bate nos pais e uma criança de 5 anos que bate nos pais, né? Isso tem uma gravidade totalmente diferente, é muito mais sério, muito mais grave uma criança de 5 anos que continua batendo nos pais como se fosse normal, como se fosse aceitável, e uma criança de 1 ano, né, que é totalmente guiada pelos seus impulsos e ainda está aprendendo, ou seja, ela ainda precisa aprender de acordo com o comportamento, com a atitude dos pais com relação a isso, que isso não é um comportamento adequado, tá? Então a gente precisa fazer essa diferença, tá? Então, é normal, às vezes, as crianças começam a bater com 8, com 9 meses, com 10 meses, com 11, com 1 ano, né? Às vezes um pouquinho depois, mas até ali por volta dos 2 anos, às vezes parece que a gente está tentando corrigir e nada acontece, a criança continua batendo, mas ela realmente está nessa fase que é um pouco mais difícil controlar os seus impulsos, né? E o nosso trabalho fica parecendo enxugar gelo, mas não é. Se a gente está fazendo da forma correta, e eu vou já explicar como que a gente deve corrigir isso, jamais vai ser enxugar gelo. Ela vai aprender com o tempo e ela vai deixar de ter essa atitude conforme ela vai sendo corrigida, tá? Então a gente precisa ter essa dimensão ali da situação. Ali por volta dos 3, 4 anos, não é mais esperado que aconteça com frequência. Claro que uma vez ou outra, né, num nível de estresse muito grande, sei lá, numa crise de birra, a criança já está totalmente tomada pelas emoções, ela não vai se controlar, vai fazer, vai tentar, vai bater, enfim, vai ser tratada com a mesma seriedade, vai ser corrigido, mas pode ser que ainda aconteça, né? Depois dessa fase, depois dos 5, 6 anos, é para esse comportamento diminuir muito, até desaparecer, tá? Se foi sendo corrigido direito, se a criança não sente que ela pode fazer isso sem nenhuma consequência, né? Se tá tudo bem, se foi deixada às vezes
Deixa que a criança vai se regular sozinha. Um dia ela aprende que isso não é pra fazer. Bom, aí a gente vai ver, como a gente vê, infelizmente, crianças batendo nos pais até muito mais velhas e os pais totalmente pisando em ovos sem nem saber como agir com nenhuma autoridade. Isso é péssimo para a criança. Não pensem que é só ruim para o pai que vai passar vergonha na rua, que não tem respeito, que não tem autoridade. Claro que isso é fato também. Mas é muito ruim para a criança, porque isso é um reflexo de uma criança que cresceu sem uma orientação, sem uma referência, sem uma autoridade de fato na sua vida. E é óbvio que a gente não pode achar que é bom para uma criança ser assim, bater no pai, na mãe, no avô, que tá tudo bem, aquela criança está sendo bem formada, um dia ela vai parar. Não, ela não tá. Ela não está sendo bem formada, ela não está sendo educada efetivamente, né? Quando a gente fala de educar, a gente tem que estar ali no nosso processo de educação no dia a dia, ensinando nossos filhos, ensinando quem a gente educa a ter domínio de si mesmo. Essa é toda a base para uma boa educação, né? Isso é o que a gente faz, inclusive, com nós mesmos, e a gente percebe as dificuldades que a gente tem na vida adulta, né? Assim, na adolescência, jovem, tudo, mas mesmo na nossa vida, na vida adulta, as dificuldades que a gente tem por falta de domínio de si mesmo, porque a gente não controla as nossas vontades, porque a gente quer agir só pelos nossos impulsos, porque a gente quer fazer só o que a gente tem vontade, o que é legal. E isso a gente começa a educar na infância, né? Para que a criança tenha menos dificuldades. Muitas vezes nós tivemos, né? Nós lutamos com isso na fase adulta. Isso poderia ter sido não solucionado, porque isso é uma luta diária, né? Até o último dia da nossa vida. Mas poderia ser muito diminuído se a criança tivesse tido um pouco mais dessa autoridade na vida, dessa educação voltada para ajudá-la a dominar os seus impulsos, a dominar a si mesma, né? No sentido de ter a liberdade verdadeira, que não é fazer o que quer, e sim fazer o que é bom, fazer o que é certo, fazer o que devo. Essa é a verdadeira liberdade, né? Tendo a opção de fazer o que é mais fácil, o que eu gosto mais, o que é mais prazeroso, né? O que é mais gostoso, etc. Mesmo assim, eu escolho fazer o certo, fazer o que eu devo, fazer o que me custa mais, mas que vai me trazer um resultado melhor lá no futuro, né? Então, isso é a verdadeira liberdade, né? Isso a gente consegue educando os nossos filhos para ter esse domínio maior de si mesmo. Então, né, para fechar esse parêntese aí com relação à educação ao domínio de si mesmo, a educação da vontade, né, da liberdade, o que a gente vê quando a gente vê uma criança mais velha, uma criança maiorzinha, que não tem esse controle, que bate nos pais, que bate em todo mundo, a gente percebe que ela não foi educada para ter esse domínio de si mesma, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, vamos lá, a gente precisa entender que é uma situação grave, a gente precisa entender que tem diferença de idade, tá? É diferente de uma criança de 1 ano, uma criança de 3, de 4, para uma criança de 5, de 6 ou até mais velha que continua batendo nos outros dessa forma, né? Tá com raiva, bate, não sei o que, bate, não quer o que quer, bate, não dá o que quer, bate, tá? Então existe uma diferença. E aí, uma outra coisa que eu queria deixar claro aí, 1.3, é a diferença que que existe entre as crianças, né? Irmãos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa. Tenho 2 filhos, né? O Vinícius tem 4 anos, o Vicente tem 2 anos. O Vicente teve muito essa fase de bater. Muito, muito. Acho que, sei lá, começou com 1 ano, digamos assim, um pouco antes, 11, não sei. Ele era mais de bater. E era aquela coisa de impulso de criança, né? Obviamente ele não batia pra machucar, ele não batia quando tava só quando ele queria machucar alguém, tava com raiva, quando era contrariado, não. Até às vezes feliz ia lá, pá, batia. Aquela coisa meio impulso dele mesmo. Às vezes também tirou alguma coisa da mão dele, ou brigou, alguma coisa, ele batia. Então ele tinha ele teve muito essa fase, né? Ele foi corrigindo adequadamente, ele tem 2 anos e pouquinho. Ainda acontece naturalmente, mas muito menos, né? Teve uma fase que tudo ele batia, eu passava o dia inteiro corrigindo ele bater em mim, no irmão, no pai, não sei o quê. Mas a gente corrigia todas as vezes, né? E isso diminuiu muito, inclusive. Claro que eu ainda vou precisar fazer essa correção por algum tempo. Ele tem alguma coisa de temperamento nele muito mais explosivo, digamos assim, né? Muito mais impulsivo, na verdade. O meu filho mais velho, embora também tenha um temperamento quente, não teve essa fase, né? Talvez, sei lá, algo que eu nem lembre, assim, de tão pouco que foi, mas talvez tenha tido uma outra vez que ele tentou bater e foi corrigido, né, prontamente. Sei lá, algumas poucas vezes aí ao longo dessa pequena infância dele, que ele ainda tem 4 aninhos. Mas isso em mim, no pai, na avó, na babá, né?
Mas ele não teve prontamente. Então existe uma diferença aí, né? E eu não posso querer comparar. Poxa, teu irmão nunca bateu, por que você é assim? Por quê? Ou então eu vejo pai às vezes tentando dar uma teoria, não sabe o que é, que como irmão mais novo ele sente. Aí quando não é o mais velho, porque é o mais velho que tá com ciúme. Ou seja, arrumando um monte de desculpa pro motivo daquele comportamento, que é da criança, do temperamento, enfim, é normal. E aí não corrige, que era o mais importante do que tentar, né, descobrir o motivo por trás, é corrigir adequadamente para que aquilo não aconteça, para que a criança entenda que aquilo é inaceitável, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas comparações, né? O fulaninho da ciclana que bate, o meu não bate porque eu faço... o meu que bate, mas o dela não, mas é porque também olha a minha realidade. Não. Batendo ou não batendo, a gente tem que tratar a situação como grave, algo inaceitável e corrigir a criança dessa forma, tá? E aí vamos ao principal, né? O principal diante disso tudo é corrigir adequadamente. Então, às vezes fala assim, mas ela é só uma criança, é só um bebê, tem 11 meses. É um bebê mesmo, 11 meses, um ano e pouco, ainda é um bebê. Tecnicamente, né, até os 2 anos é um bebê. O que não quer dizer que a gente não vá corrigir, tá? Então, quando é uma criança muito pequena, a gente corrige como? A gente corrige com firmeza, né? A gente precisa dizer não e mostrar que isso é uma atitude inaceitável com tudo que a gente pode comunicar. Lembrando que a criança nessa fase, ela é muito mais emocional, ela é muito mais... ela vai muito mais pelo tom da voz, pelas expressões, né? Ela não é tão racional. Então, pelas impressões que ela tem, tá? Por esses sentimentos ali. Então, a gente precisa fazer dessa forma. Então, você vai ter um tom de voz firme, você vai ter uma expressão séria, tá? Não adianta corrigir a criança, filha, não faz isso, credo, tudo tu quer bater, mamãezinha, não. E aí tu fala assim, tudo que tu diz, tá dizendo que tudo bem, né? Foi uma coisa bonitinha que ela fez, mas tu tá dizendo não. E com um monte de palavra tá dizendo que não, isso não pode, isso machuca, a mamãe não gosta, tá. E a mensagem principal que deveria ser passada não é passada, né? Porque para criança pequena não é um monte de palavra, não é um sermão, não é um discurso. É o nosso tom de voz firme, né? É a nossa expressão de rosto séria. É a gente segurar com firmeza a mão da criança e não permitir que ela faça, tá? Então, a gente precisa ter toda essa dimensão da nossa comunicação. A nossa comunicação não é só o que a gente fala, tá? É como a gente fala e o que a gente faz. Então, o ponto é firmeza, seriedade, o tom de voz e não permitir que aconteça. Claro que às vezes tu tá ali com a criança no colo, quando tu vê, foi um tapão, tu nem viu de onde veio, né? Ou então, sei lá, alguma coisa que ela fez tu não percebeu. Na mesma hora, segura a mão, né? Às vezes eu recebo, assim, uma pergunta ali no direct, na caixinha, enfim, e perguntando assim, meu filho me bate, meu filho tem 1 ano e pouco, me bate, eu não sei mais o que eu faço. Ué, como assim ele te bate, né? Claro, eu entendo que a criança tá ali prontamente, você é pega de surpresa, beleza, mas assim, não dá pra ele te bater, te dar um monte de tapa. Na mesma hora você segura a criança com firmeza, né? Não tem como a criança de 1 ano, de 2, de 3, 4, de 6 que seja, você não conseguir controlar ela, né? E percebam, a gente mantém a calma, tá? A gente faz isso com razão. Nós devemos usar a nossa razão, né? Racionalmente lá, ter um tom de voz firme, às vezes elevar o tom de voz, não é gritar desesperadamente sem controle, né? É ter um tom de voz mais firme, elevar o tom de voz, ter uma expressão séria, segurar firmemente a criança para que ela não faça isso. Se ela fez uma vez, ela não pode ser capaz de fazer a segunda, tá? Eu digo ali, né, naquele momento, pode ser que daqui a 15 minutos a gente vai, sei lá, fez alguma coisa, quando vê ela deu outro tapa, ou fez alguma outra coisa nesse sentido. Mas a cada vez que ela fizer, a gente tem que fazer uma correção firme com a criança, tá? Firme, ela tem que entender que aquilo é inaceitável, tá? E a gente vai falar que não pode sim, com o mínimo de palavras possíveis, isso quanto menor é a criança, né, claro. Não pode bater, isso não é certo, a mamãe não aceita, né, sei lá. Poucas palavras, tá? Eu tô falando isso, mas cada vez pra falar uma coisa, assim, não pode bater, né? Não pode bater. Não é pra bater. Bater não é certo. Tá, ponto, acabou, tá? Não tenho medo de dizer não, pelo amor de Deus. Pode dizer não sim. Não pode dizer não sim. Pode dizer não, que não tem problema nenhum, não vai traumatizar ninguém, muito pelo contrário, tá? Fujam aí desse negócio de que não pode dizer não pra criança, tem que achar outra forma de dizer não, não. Diz não mesmo e deixa a coisa bem clara. Quando a criança é um pouco maior,
sei lá, vai dizer, Jéssica, agora meu filho tem 4, tem 5, tem 6, ele ainda tá batendo, eu não sei mais o que eu faço, né? Eu não corrigi antes, eu achava que ia passar, sei lá, ele não era assim, começou agora. Bom, em todo caso, a gente precisa corrigir com firmeza também. Não tá passando, sei lá, tá muito firme, todas as vezes tem que ser corrigido com firmeza. Jéssica, mas às vezes eu tô na frente dos outros, ele faz isso, eu morro de vergonha. E aí eu já vi isso acontecer, tá? Perto de mim. Eu morro de vergonha e aí eu acabo, sei lá, brincando, tirando por menos. Não, filha, agora não é hora de brincar e tal. E não corrijo. Bom, você tá contribuindo para que esse comportamento permaneça. A criança, ela não vai saber essa diferença de quando tá em casa, tem uma correção mais séria, mas se ela bater na rua, a mamãe tá com vergonha, por isso que não corrigiu direito, mas continua sendo algo sério. Não é. O que tá acontecendo é que você tá permitindo que ela bata em algumas circunstâncias. Para criança é só isso. Às vezes eu posso, às vezes eu não posso bater. Às vezes a mamãe me corrige, às vezes ela deixa passar. Não podemos passar essa mensagem. Tem que ser sempre inaceitável essa situação, tá? Então, mesmo que esteja na rua, pega a criança com firmeza, retira ela para também não dar um grito, sei lá, uma bronca na frente dos outros, que também não é legal, mas a atitude tem que ser firme. Pega a criança, não deixa a segunda vez, não pode bater. A gente já conversou sobre isso. Tira ela do lugar, né? Não se acalmou, não sei o que, vai embora se for o caso, tira ela do meio ali da situação por um tempo. E em casa a mesma coisa. Todas as vezes, bateu na babá, com a mesma seriedade. Diga pra babá também segurar e não aceitar, e você vai lá depois e conversa. Todas as vezes, né? Uma criança mais velha, você pode falar um pouco mais. Isso não é certo, tá. Mas se a criança tá com 6, 5, 6 anos, 7, 8 batendo, também tem que ver o que faltou ali antes, né? Por que não é possível você conseguir corrigir essa criança? Por que você não soube parar esse comportamento ou diminuir? Como eu falei, né? Uma exceção raríssima. Ok, uma exceção, vai ser tratada como exceção. Mas se é algo que é frequente, que é um problema para você, que você não sabe mais como lidar, precisa entender o que você deixou de fazer ali atrás, né? Os pais, né? Para que esse comportamento tenha se perpetuado por tanto tempo. E, em paralelo, prontamente continuar corrigindo. Mas eu seguro e tal, daqui a pouco faz de novo. Faça isso com firmeza, todas as vezes, com consequências. Se a criança é mais velha, você vai tirar o que ela estava brincando na hora. Você não vai mais descer pro play naquele dia, né? Sei lá, digamos que ela tenha um tempinho de TV, hoje não vai ter, né? Enfim, ela não pode tudo continuar da mesma forma. Tem que ter uma consequência. E se ela é mais velha, ela vai entender, se continuar, você vai perder, né? Vai deixar de ter algo bom, né? Sei lá, vai deixar de brincar, vai perder algo, vai pegar o brinquedo e esse brinquedo que você estava brincando a semana inteira vai sair de cena por uma semana. Enfim, isso a gente não pode dar dicas assim muito fechadinhas, né? Eu tô falando coisas aqui que pode funcionar para uma criança, para outras não. Até de temperamento também isso faz muita diferença. Então tem que fazer um teste, mas um teste que aconteça por algumas vezes, né? Não adianta falar, mas eu fiz isso uma vez, não deu certo. Bom, uma vez nada vai dar certo uma vez, tá? Você tem que entender que você deixou esse comportamento acontecer por anos. Agora você precisa ter a mesma paciência, né? E pulso firme para impedir que ele aconteça, para impedir que ele continue, né? Mas vai testar. O que é pior? Quando eu peço ela de ir pro play, aí eu percebo que ela se segura, passa um tempo sem bater, daqui a pouco que volta, tá, tudo bem, né? Tá aprendendo ainda, mas deu uma sentida, beleza, vamos ficar nisso aí. Se eu tirar o brinquedo, ela nem liga, some o brinquedo, ela esquece, daqui a pouco tá com outro, então não tá funcionando, mas pode ser que pra outra funcione, né? Enfim, você vai ter que fazer o teste aí, conhecer o filho, acima de tudo, pra entender o que funciona. E às vezes é teste mesmo, pra gente conhecer o que funciona melhor, tá? O principal, a mensagem principal é inaceitável esse tipo de comportamento, tá? Bateu no pai, na mãe, na avó, não sei o que, porque tá contrariado, vai lá e bate, é inaceitável, tá bom? E aí, pra gente finalizar, às vezes a gente vai precisar entender o que tá por trás disso aí, tá? Tirando casos excepcionais, tá, gente? Casos excepcionais. A criança nunca foi assim, agora ela tá, porque aconteceu uma coisa na família, uma rotina, uma separação, a perda de alguém. Pô, aí é óbvio, né, que a gente vai ter o dobro de paciência com a criança, vai tentar entender o comportamento, ver como ajudar, conversar sobre a situação com a criança, sobre aquela situação que aconteceu, se necessário, e às vezes é necessário, e eu recomendo fortemente procurar ajuda de um bom psicólogo infantil que pode ajudar, tá?
na situação, ajudar os pais a conduzir melhor. Claro, gente, casos excepcionais são tratados à parte, né? Quando eu falo aqui, não posso falar de cada exceção, tá? Vamos falando aí de uma forma geral, tá? Mas, de maneira geral, né? O que tá por trás? Uma criança que não teve autoridade dos pais, bem formada, bem construída, que não tem uma autoridade respeitosa, é o pai ou a mãe que resolve tudo no grito, batendo e acha que isso é ser autoritário, porque a criança obedece na hora, né? Mas obedece com medo, né? Daquela consequência e daqui a pouco tá lá batendo de volta. E pega e baixa e apanha de volta e aí o pai fala, mas aí quando eu bato ela para. Pô, claro, né? Se for medir força com a criança nesse sentido, ela vai parar, né? O que ela vai fazer? Apanhar? Mas isso não é autoridade. Então, às vezes, falta autoridade, tá? A criança que não teve essa autoridade bem formada, às vezes a mãe aí tava, os pais, de uma maneira geral, mas eu falo pra mães, então, às vezes eu falo muito mãe e tal, mas entendam, o meu público maior é mãe, tá? A responsabilidade é sempre dos pais. Mas às vezes a mãe tava aí perdida ali nessas teorias mais modernas, do deixa a criança fazer o que ela quiser, a criança não pode ser contrariada, a criança não pode ouvir não, a criança não pode ser forçada a nada, né? Tudo tem que ser acolhido. Quando a criança bater, você fala, eu entendo que você bateu, meu filho, mas não é assim, da próxima vez vamos tentar respirar fundo. Gente, por favor, tá? Às vezes a mãe tava perdida aí nesse mar aí de teorias modernas que não educam, tá? E aí o que a gente mais vê é depoimento de mãe falando, gente, eu tava assim, eu tava exausta, eu pisava em ovos com meu filho, eu tava criando um pequeno ditador em casa, ele que mandava, ele que dava as ordens, ele fazia os planos que ele queria, eu conseguia o que queria, porque eu não podia contrariar, não podia dizer não. Eu escuto muito isso, tá? Não tô inventando isso não, eu escuto e eu já vi muito próximo de mim acontecer mais de uma vez. E aí a criança tá ali naquela situação, não tem autoridade nenhuma, tá totalmente à deriva, porque a criança precisa dessa orientação, ela precisa que pais sejam referência, sejam guia, sejam autoridade na sua vida. A pobre da criança, né, claro, com a melhor das intenções, os pais, né, tem a melhor das intenções, mas estão deixando a criança totalmente à deriva, tá nessa situação já, né, uma criança descontrolada, que bate em todo mundo, que não tem limite pra nada, etc. Então, às vezes é isso que está por trás, falta de autoridade efetiva dos pais, né? Às vezes a criança tem uma rotina, não tem rotina, tá totalmente solta, né? Acorda a hora que quer, faz o que quer, só come se quiser, se não quiser não come, não senta pra comer, passa o dia na frente da TV, uma rotina, tô exagerando, né? Mas uma rotina totalmente desordenada deixa a criança muito mais irritadiça, ela pode estar hiperestimulada, o conteúdo que ela assiste pode não ser nada adequado para a idade dela, e aí o reflexo é uma criança mais estressada, violenta, irritadiça, frustrada, que já bate, não tem domínio de si mesma e por aí vai. Então, uma criança assim, sem rotina, sem autoridade, ela fica à deriva. E aí ela não foi sendo ensinada a dominar a si mesma, ela não foi sendo educada efetivamente, então ela realmente não sabe como agir. E a depender do seu temperamento, porque nem toda criança nesse contexto vai ficar violenta e bater em todo mundo, mas a depender do seu temperamento, a depender do ambiente que ela cresceu, né, que ela tá crescendo no ambiente familiar, esse vai ser a resposta dela, tá? Então também é importante a gente avaliar o que tá por trás, né? Uma criança que tem uma autoridade respeitosa, que tem uma rotina adequada, que tem um tanque de amor cheio, que é um outro problema, tá? De pais mais ausentes, que não estão ali efetivamente com a criança sente essa necessidade, ela chama atenção, porque só quando ela tem essas crises que realmente alguém olha ali, vai lá, cuida, tenta acalmar ou faz alguma coisa, então ela acaba encontrando essa forma negativa de chamar atenção. Então tem todo um contexto por trás que pode refletir esse comportamento. E aí vai dos pais saberem avaliar o que pode ser, né, para conseguir mudar esse contexto, mudar esse cenário, né, para uma criança mais tranquila, para uma criança mais calma, que vai aprendendo a usar as palavras para se expressar, que vai aprendendo a demonstrar sua frustração, sua raiva e tal de outra forma, tá? Isso tudo precisa ser avaliado. E aí vai dos pais saber em que contexto, sei lá, que cenário será que o meu filho se encontra para estar nessa situação. Em paralelo, como eu disse, para finalizar, sempre corrigir a criança adequadamente, tá? Sempre corrigir. Não deixar passar. A mensagem mais confusa que a gente pode passar para a criança é quando esses comportamentos inaceitáveis às vezes são permitidos e às vezes não, tá? Então, às vezes, por exemplo, ela bate na avó e a avó deixa. Bom, se a avó tá lá longe, claro que é importante conversar com a avó para que ela também não permita.
Mas, digamos que ela tá longe e aí você não vê, bom, você não vê. Mas se você viu, você corrige. Ah, mas a vovó não reclama quando eu vejo ela rir. Não importa, você vai lá e chama atenção. Isso não se faz, trate direito sua avó, tenha respeito, tá. Então, jamais deixar passar esse tipo de comportamento. Porque, por pior que seja para nós pais, né, um filho que bate, né, quem tá ali naquele ambiente causa até aquela situação meio constrangedora, a gente nunca sabe em que momento ele vai ter uma crise e sair batendo todo mundo. Por pior que seja pra gente, acreditem, está sendo ainda pior para a criança precisar ter esse tipo de comportamento, né? Tá tão fora do controle a ponto de tudo responder dessa forma. Claro, esses casos mais graves, eu estou falando de crianças mais velhas, como eu já expliquei, que continuam tendo esse tipo de comportamento, que continuam batendo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá bem? Então se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário, não esquece de se inscrever no canal, tá? Não se esquece de ativar aqui o sininho, a notificação, né? Para quando sair um vídeo novo, você receber uma notificação para assistir, tá bom? E se você quer saber mais sobre educação de filhos, se você quer entender quais são os 5 princípios básicos, né, por trás de uma boa educação, clica no link que tá aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, e conheça o meu curso de educação de filhos, que é a Bússola da Mãe que Educa. Nele eu tenho certeza que você vai entender todo o contexto geral para evitar que a criança bata nos pais, que a criança cresça sem autoridade, à deriva, né, sem nenhuma referência na sua vida. E aí você vai conseguir resolver vários problemas, como essa questão da criança mais violenta, né, que bate, mas também que faz muita birra, né, que tem outras questões de comportamento que por trás não tem uma boa base de educação acontecendo. Então clica aqui para conhecer, né? Nesse link você vai ter uma aula gratuita sobre obediência e lá já vai te dar uma boa luz, uma boa clareza do que é uma boa educação, né? De quais são esses 5 princípios para você ajustar na sua casa e começar a ver as mudanças na educação dos seus filhos. Então é isso e até o próximo vídeo.